Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Caro amigo, amiga catequista, neste vídeo nós vamos dar continuidade à nossa formação, falando da metodologia da IVC, propriamente do processo. Então, vamos recordar aqui que estamos na segunda unidade e dentro dessa segunda unidade discutindo a metodologia da IVC. Já vimos a respeito do catecumenato, também das etapas, e agora vamos ver a respeito do processo. E também sempre fazendo aquela recordação de coisas que a gente já viu, para que possamos ir assimilando e tornando familiar isso em nossa vida, em nossa cabeça, nossa mente. Aqui estão as nossas referências, pois não tiramos isso da cabeça nossa. E também é importante lembrar que todo esse conteúdo fora feito durante o tempo da pandemia. Portanto, não tínhamos muitos recursos, mas o que usamos aqui como referência é muito bom. São documentos muito bons. Então, vamos lá. Qual que é a finalidade ou objetivo do processo da IVC? Quando a gente está falando de processo, a gente já viu do catecumenato, também já viu das etapas, agora a gente está falando do processo. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer. Mas o processo ele está ligado intimamente às etapas e ao catecumenato. O que esse caminho, o que esse processo vai levar aonde? A resposta é essa: formar discípulos missionários. É essa a grande intenção da igreja quando se propõe a fazer a IVC. E esse processo de iniciação à vida cristã quer formar discípulos missionários. A gente já entendeu um pouco o que é o discípulo missionário, aquele que conhece a Jesus, se converte, começa a segui-lo, conhece um pouco conhece da sua vida, da doutrina, adentra na igreja e se torna um missionário, leva os outros a evangelizar também. Então, a ser um propagador, um testemunhador da fé. Muito bem. O processo catequético litúrgico da IVC habilita a uma fraternidade universal, ao qual o catecúmeno vai gradativamente se unindo pela fé e sacramentos. Ou seja, esse processo que é catequético e litúrgico. Catequético porque compreende a catequese, o ensino, a teoria, a doutrina, e ele é também litúrgico porque ele é vivencial, ele é experimentado na liturgia, na vivência dos sacramentos, na Santa Missa e nas outras celebrações. Então, esse processo teórico, prático, vivencial, ele coloca esse simpatizante, esse que quer se tornar um discípulo, a fraternidade universal, ou seja, em comunhão com os demais. E assim esse catecúmeno, ele vai aos poucos, gradativamente, se unindo através da sua fé, que vai descobrindo e vai se consolidando, e sacramentos, que os sacramentos vão imprimir, vão carimbar, de modo a selar na sua alma, imprimir um caráter na sua alma como cristão. Ontológico, a gente diz, A gente vai entender isso aí quando falarmos mais sobre os sacramentos. Mas assim, o processo da IVC é constituir o neófito. A gente já sabe o que é o neófito, era aquele que fez todo o percurso do catecumenato e aí recebeu os sacramentos lá no dia da Páscoa, no sábado de Aleluia, foi batizado, recebeu a primeira comunhão e também o óleo do crisma, e aí ele é neófito e vai viver os 50 dias então depois da Páscoa, que é o tempo da Páscoa, assim como se chamando neófito até o fim do processo. Então, neófito na dignidade de filho de Deus, introduzido numa comunidade e revestido dos sacramentos e da salvação. Muito bem. Então, o processo é isso, constituir neófito, aquela pessoa que recebe os sacramentos e que vai viver isso. Então, este processo se dá em cada igreja particular, local, junto ao pastor maior, que é o bispo. Então, não é reunido todo mundo lá em Roma, junto do Papa, e numa celebração só, todos os cristãos do mundo, todos os que querem ser cristãos no mundo, lá passam por esse processo. Não. Se dá nas igrejas
locais de cada comunidade ou de cada paróquia onde o bispo possa ir, né? Isso tudo porque a fé ela tem que ser inculturada, ou seja, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes nisso aqui mais para frente, mas já adiantando, a fé ela é aderida de acordo com a nossa capacidade, com as nossas condições, e isso deve ser levado em conta. Então, muda muito de uma igreja daqui do sul para uma igreja, uma comunidade lá do norte, porque a cultura muda. Então, o processo de enculturação da fé muda também. Então, o resultado é um cristão com fé madura, a edificação da igreja pelo seu testemunho e a salvação do gênero humano através de uma resposta de amor ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Então, se torna um discípulo missionário. É essa a grande ideia. Fé madura, né? Importante. Embora o simpatizante seja inserido à proposta cristã dentro da sua realidade de fé, na igreja local ele deve receber a tradição da igreja, depósito da fé. Então, aquele que quer se tornar um cristão pela fé, aderindo à fé e depois pelos sacramentos, ele tem que ser inserido a essa proposta, a isso que nós propomos, que nós anunciamos, evangelizamos, dentro da sua realidade, como falei, na sua cultura, das suas condições, no modo como ele se encontra, né? Que ele entende o mundo, que ele vê a realidade, enfim, as culturas mudam, as concepções mudam. Na Índia, na China, no Uruguai, enfim, nos Estados Unidos, as culturas mudam. Então, as igrejas locais elas têm que levar isso em conta. E é isso que a gente leva em conta quando fala aqui. Ele deve receber a tradição da igreja, que não muda, que está em todo lugar, em toda a igreja. A tradição aqui, vejam, com T maiúsculo. Aquela tradição que não pode mudar, que é aquilo que Jesus nos revelou, que contém na Bíblia, na Sagrada Escritura, que contém na história da igreja, na tradição da igreja, e aquilo que contém nos documentos da igreja também. Isso não muda para a igreja nenhuma, mas ele leva em conta aonde as igrejas particulares locais estão inseridas. Então, o depósito da fé é o mesmo para todos, mas o simpatizante tem que ser inserido nesse depósito da fé de acordo com a sua condição cultural, de sua etnia ou do seu modo de pensar e de agir, que muda de um lugar para o outro. Muito bem, então sabendo disso, vamos entender agora o processo nas etapas da IVC. Começando lá pelo pré-catecumenato, então a gente pode dizer que o candidato ele será um simpatizante, né? Aquele que quer, que conheceu um pouco da proposta e quer saber mais, quer descobrir a fé, quer viver a fé e depois quer ser um cristão. Então, ele será um simpatizante no qual o Espírito Santo já interveio, já o Espírito Santo já está agindo nele. Veja só, já está acontecendo o primeiro movimento ali para a sua conversão. Então, o processo já começa lá no pré-catecumenato, né? Então, não só quando se recebe o sacramento, não. Ao mesmo tempo, a igreja, lá na sua realidade, apresenta ali o querigma, ou seja, faz o primeiro anúncio de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, né? Da vida de Jesus Cristo nesse mundo, da verdade da salvação, da vida eterna. Anuncia isso para ele, vai mostrando a vida de Jesus, né? A sua missão, a sua obra, o seu reino, e vai acompanhando de acordo com a realidade da igreja local, para que ele possa entender isso, né? Para que faça sentido para ele. Aí, então, ele vai passar para o catecumenato, e ali o processo é que o catecúmeno, então, veja, não chamamos mais simpatizante, mas agora catecúmeno, porque já está no processo, ele se insere totalmente na proposta cristã, naquilo que se anunciou. Então, vivendo em sua realidade pessoal e cultural, a ação do mistério pascal de Cristo. Então, veja, do seu modo, daquilo como ele se encontra, ele vai viver esse mistério pascal de Cristo. Feito isso, passado essa proposta, ele vai para o tempo da iluminação, da purificação, e aí o processo é que ele vai ser chamado eleito, né? O eleito, ou seja, ele já está apto para... é um candidato a receber os sacramentos.
e se tornar cristão. Então, o eleito experimenta a graça de ter sido escolhido, preparado para morrer ao homem velho e ser revestido do homem novo, tornar uma nova pessoa, se tornar um cristão. Então, esse é o processo aqui, que vai dar na mistagogia, que é depois de ter, então, depois de ter recebido os sacramentos, o neófito, né, aquele que já recebeu os sacramentos, vive em Cristo e na igreja o cumprimento integral do seu discipulado missionário. Está pleno e pronto, em essência e em existência, testemunhando aquilo que viveu no processo. Então, esse é o processo. Aqui está o grande processo. Começa como simpatizante, depois como catecúmeno, eleito e como neófito. E ao final desse processo ele vai ser um discípulo missionário, por causa destas questões aqui apresentadas. Assim, chegamos aqui então. Nós vamos, cumprindo este processo, nós vamos passar da fé cristã por convenção social. Eu adiro à fé porque é legal, é bonito, meus pais aderem, os meus conhecidos são cristãos, eu também vou ser. Não, nós vamos passar disso para uma fé de convicção pessoal, porque a pessoa, ao final desse processo, ela vai ter convicção, ela vai ter certeza da fé que ela vive e vai professá-la. Então, não por mera convenção, mas por convicção. Claro, há dificuldades pastorais. Como eu falava, isso tem que se dar nas igrejas locais, nas comunidades, nas realidades de cada um. E a gente sabe que aqui, a nossa realidade, ela tem dificuldades, e dificuldades principalmente pastorais, né? Porque é uma comunidade muitas vezes não tanto unida, né? Que às vezes nem nos domingos se reúnem, não tem missa todo domingo. Então, outras dificuldades pastorais existem, não tem grupos formados, não tem membros de CPC, não tem pastorais formadas, enfim. Há dificuldades, a gente não fecha os olhos a isso, mas a gente tem que saber caminhar. O grande desafio é conscientizar os adultos, jovens, crianças e adolescentes a partir da sua capacidade e condição desta vivência sacramental. Então, é tomar consciência. O desafio não é a dificuldade enquanto tal da comunidade pastoral. Nós não estamos capacitados para esse processo. Não, já estamos até fazendo a capacitação aqui. Esse não é o grande desafio. O desafio está naqueles que querem ser inseridos, naqueles simpatizantes que querem se tornarem neófitos, catecúmenos, eleitos e neófitos. O grande desafio é eles, porque eles são muito diferentes uns dos outros. A mente adulta, a mente jovem, a mente de criança ou de um adolescente muda suas capacidades, muda suas condições para que eles possam viver os sacramentos. Então, o que a gente não pode fazer é colocar todo mundo no mesmo processo. Isso a gente não pode fazer. Querer encaixar todo mundo na mesma condição, sendo que eles não têm as mesmas capacidades. Tá bom? Então, por exemplo, iniciação de adultos. O RICA, que a gente já sabe que é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, lá do Vaticano II, que preparou todas as celebrações, tudo certinho, ele trata da iniciação de adultos em diferentes situações. Vejam, o que ainda não foram batizados, então é uma situação, porque se não foi batizado, ele precisa de uma iniciação cristã, não tem vivência. Os que já foram batizados, portanto, eles precisam de uma vivência cristã, porque eles já são cristãos. Quando criança, mas não vivem na fé e nem receberam a Eucaristia, ou quando já não são mais crianças. Quando foram, ali eu coloquei quando criança, então não é de adultos, é de criança, tudo bem? Mas há aqueles que já foram batizados enquanto eram crianças e não viveram a fé. Não receberam também a Eucaristia. Há essa situação. Há muitas pessoas que batem as portas das igrejas, das paróquias, das secretarias e querem saber como fazer, porque são batizados, foram batizados, mas não aderiram à vivência da fé e nem fizeram a primeira comunhão nem a crisma. Como vamos lidar? Vamos ter que lidar diferente daqueles que ainda não foram batizados.
E aqueles que já foram batizados, já receberam a Eucaristia, mas não foram confirmados, não tiveram a crisma, também vai ter que ter um processo especial para eles. Entendem? Então, olha só, o processo ele é delicado nessa parte, com certeza. E a gente tem que saber, então, diferenciar e saber acompanhar cada um na sua condição. Então, esses dois últimos casos, dos que já foram batizados e os que já foram batizados e receberam a primeira comunhão, eles são muito presentes em nossa realidade. E aí, para eles, falta um caminho de crescimento da fé. Isso é verdade. Por quê? Porque muitas vezes eles não vivem o sacramento, não têm essa vivência cristã. São iniciados, mas não vivem essa cristandade através dos sacramentos. Não houve um crescimento de fé enquanto eles fizeram, por exemplo, as suas catequeses. Eles aprenderam muita coisa, com certeza, não vamos jogar a catequese deles no lixo, não. Foi muito bom, tudo, mas algo faltou para a maturidade deles, da fé. Então é isso. Então, iniciar ou retomar o caminho de adesão a Cristo e a seu reino. Esse é o grande processo da IVC e este é o processo que é a missão de todos nós. Esse processo é uma missão de todos nós. Todos nós estamos inseridos de uma forma ou de outra nisso. Porque ninguém também é perfeito na fé que possui. Na vivência da fé que possui. Cada um de nós tem as suas altos e baixos na vivência da fé. Em primeiro lugar, missão de todos nós, mas em primeiro lugar a missão dos responsáveis pela condução da catequese, que é o padre, o catequista por excelência da sua paróquia, e o catequista mesmo, que ajuda-o, porque muitas vezes sobrecarrega seus trabalhos pastorais. Então o catequista ele é um grande responsável, acho que é o primeiro, para que isso aconteça. Mas ele não é o único e nem está sozinho. Ele está junto dos pais, dos padrinhos e dos catequizandos mesmos, porque senão não acontece a coisa. Deixar só para um fazer esse processo e os outros cruzarem os braços. Não testemunham, não ajudam, não pega. A pessoa que simpatizou e quer se tornar cristão não vai aderir, porque não vê unidade ali. Então, na catequese, é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ofertado. Esse é o querigma, esse é o anúncio. Ele é comunicado, transmitido, anunciado, transmitido e comunicado. É isso que nós anunciamos. Essa é a nossa grande novidade para o mundo. É Cristo, Verbo encarnado, que se fez homem, e é Filho de Deus. É Deus que se fez homem como nós. E ele nos deixou, então, revelado como nós devemos segui-lo, para que também um dia consigamos a vida eterna, sermos, entre aspas, divinizados. Ele se fez homem e nós, entre aspas, vamos ser divinizados, vamos se tornar um só com Deus. Então, todo o resto está em relação a isso. Somente Cristo é que ensina, é somente as coisas que vêm de Cristo, do qual todos nós que somos cristãos somos porta-voz, anunciamos. Tá bom, então? Então, que Nossa Senhora nos acompanhe nesse caminho, que possamos assimilar esse conteúdo e começar a mudar nossa concepção e também nossas atitudes de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.